Olá, amigos do Atenção Kik. Hoje nós vamos falar de um assunto bem especial, que é da ciência no cinema. E hoje trouxemos aqui um expert sobre isso para batermos um longo papo, que é Tiago Siqueira, da Salada Atômica. Bem-vindo. Tudo bem, Amanda? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui desse bate-papo com você. É um prazer. Foi muito bom ter te conhecido. Para quem não sabe, eu e a Amanda nos conhecemos na cabine do Deadpool e Wolverine, né? Aí Sim. demorou um pouquinho, né, Amanda, para começar a exibição do filme. Aí a gente conseguiu ter uma longa conversa aí. Foi bem legal. É bem legal a gente conhecer essa galera, essa turma que gosta das mesmas coisas que a gente. Aí a gente começa a encontrar cada vez mais coisas em comum, né? É surreal. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal da Atenção Geek. Eu que agradeço. Quando eu vi a Sarata Atômica, eu falei, cara, incrível a abordagem dele de trazer a ciência e explicar um pouco o que acontece em certos filmes, séries, animações. Eu falei, eu tenho que abordar esse tema também, porque eu fiquei super interessada. É legal, né, cara? Na verdade, eu sou professor de química, que é uma das ciências naturais, mas sou muito fã de cinema, quadrinhos, séries. Então, desde criança, eu sempre fui aquela criança vidrada na televisão, no VHS, né? Na minha época, começamos já a falar da idade, né? Na minha época era o VHS, então A eu minha tinha também. uma... Então a gente se entende aqui, né? Eu Sim, tinha sim. aquela coleçãozinha da Disney, né? Os pré-requisitos mínimos ali dos VHS Disney, Toy Story, Vida de Insetos e tudo mais. Exatamente. Então, desde sempre eu tive essa paixão por cinema, por filmes, por séries também, assim como eu desenvolvi esse apreço pela ciência, pelas ciências em geral. E desde esse comecinho eu já começava a observar algumas coisas. E assim, eu acredito até que foram os filmes que me levaram a ter interesse por ciência, desde Legal, novinho. legal. Eu acredito que o caminho tenha sido esse, se a gente fizer uma reflexão assim pelo passado. Muito legal. E eu queria saber, eu pedi para você separar aí uma lista de filmes, né, do cinema aí, em que a ciência está relacionada e podemos já começar aí com o primeiro da lista. Ah, beleza. Eu tinha separado para a gente conversar aqui alguns filmes mais atuais, né, que tem essa pegada de ficção científica. Aí eu queria, Amanda, falar um pouquinho sobre ficção científica antes, que eu tenho uma conceituação meio chata, assim, mas que eu acho legal que ajuda a galera a entender, principalmente a diferença entre ficção científica e fantasia, Sim. porque hoje a gente tem muitos filmes que tratam sobre tecnologia, que falam sobre tecnologia, mostram uma tecnologia diferente da nossa tecnologia temporal. Uhum. É quase que um pré-requisito hoje em dia. A gente vê os próprios filmes da Marvel, né? Todos eles têm hologramas, têm jatos, naves que voam com uma facilidade absurda. Até os filmes que se dizem mais pé no chão têm ainda essas extrapolações que a gente chama. Mas quando o filme, a obra, né, bem dizer assim, os livros, os quadrinhos, eles têm ancoragens na realidade, de alguma maneira, aí a gente começa a tratar como uma ficção científica. Uhum. Sim. Agora, quando não há essa ancoragem, aí eu pelo menos chamo de fantasia. Eu não acho que isso seja demérito, não, mas ajuda a gente a entender melhor até os objetivos do filme, porque a ficção científica ela aborda conceitos científicos da nossa realidade dentro da obra. A fantasia não tem essa pretensão, né? Eu sempre costumo colocar como um comparativo, e eu acho que vai ter gente aí que vai me apedrejar agora, mas eu sempre costumo colocar como um comparativo Star Wars e Star Trek, Sim. que são obras um pouco contemporâneas, é, tem aí uma legião de fãs, tem uma legião de fãs em comum, mas tem as suas legiões separadas também, né? Tem
Eu lembro que antigamente tinha uma rixa, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas tinha É uma. tipo DC Marvel, né? É Entendeu? isso aí, tipo de Sim Marvel. E a Jornada nas Estrelas tem essa pegada de um futuro que é distante, mas ele é um pouco próximo do nosso. E os personagens, grande parte deles, são terráqueos, vieram da Uhum. Terra. E eles têm a questão de datações, de estipular datas que sejam, que tenham como referência a nossa data, o nosso mundo, o nosso universo. Então, o nosso mundo, ele existe em Jornada nas Estrelas. Ele é história, é passado, mas ele existe ali. Em Guerra nas Estrelas, não. A Guerra nas Estrelas, inclusive, se passa há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, né? Como fala nas aberturas. Então, o George Lucas, desde o começo, ele já deixou bem claro: olha, em nenhum momento esses personagens vão visitar a Terra. Então, a gente não precisa criar ancoragens, comparativos. É uma fantasia. Isso dá uma certa liberdade para trabalhar melhor essa tecnologia. Aí, os filmes de ficção científica que a gente tinha conversado, né, que eu acho que são um diferencial para a gente na atualidade, eu queria começar pelo o do Nolan, né, que eu acho que é o mais famoso. Eu acho que hoje em dia, no, no sei lá, de 2010 para cá, quando se fala de ficção científica, eu acho que o primeiro filme que vem à cabeça da galera é Interestelar. Eu acho que ele tem essa busca, né, por explicar coisas que são hoje perguntas para a ciência. Sim. O que a gente costuma dizer que a ficção científica ela faz uma extrapolação da ciência, que é pegar alguns ganchos, alguns pontos de partida que são científicos, mas dar passos além do método científico, né, que a gente chama, ou dos métodos científicos, que é aquela sequência de passos que a gente precisa dar para ter uma teoria dita científica. Aí, o interessante dessa extrapolação é que nos permite imaginar além e, quiçá, a gente está trabalhando com o cérebro humano, né? Então, o cérebro humano, ele é o mesmo que produz ciência e o mesmo que imagina, somos nós. Então, se a gente estimula o nosso cérebro a imaginar, a gente também consegue estimulá-lo a produzir essa ciência depois. Então, a gente percebe que os roteiristas, a direção, buscou muita informação, né? Fez um levantamento bibliográfico, digamos assim, bem extenso. Eles trouxeram uma galera, uma equipe da ciência mesmo, para fazer os ajustes, principalmente na questão visual, porque deve ser muito difícil, eu acho, a gente representar visualmente uma coisa que nunca se viu. Porque o buraco negro, né, a gente chama de buraco negro, mas ele não é um buraco e nem é negro, né, nem é escuro. Ele é escuro no centro, mas ele tem muita luz em volta. E eu acho que foi a primeira vez que representaram isso. Porque se a gente pegar representações de buracos negros em obras anteriores, eram literalmente um túnel que estava indo para algum lugar, Sim. né? A gente sempre vê que um túnel indo para algum lugar. O buraco negro, na verdade, só para fazer um pé de página aqui, ele é um centro de massa, é um corpo celeste que tem uma quantidade de massa muito grande em um volume muito pequeno. Então, ele é muito denso. E aí, por conta dessa densidade muito elevada, ele distorce bastante o espaço-tempo ao redor dele. E Uhum. aí acaba atraindo tudo que passa perto. Então, a gente sempre tem aquela dúvida, né? O que que aconteceria se a gente fosse sugado por um buraco negro? Para onde a gente iria? Cientificamente falando, a gente não iria para lugar nenhum, porque ele não é um buraco. A gente seria sugado por ele e passaria a ser parte do buraco negro. Então, os nossos átomos seriam parte agora do que é ali o buraco negro, aquele corpo celeste. E Interestelar interpretou uma visão diferente ali, né? Quando eles caem no buraco negro e eles são salvos por uma espécie que, não querendo dar spoiler, porque já é um filme antigo, mas depois que a gente Acho descobre que que é a até o própria filme tá humanidade. spoiler. Não é spoiler, né? Não, não, Não não. é 2014, né? Eu acho, se eu não me engano. E eu acho esses elementos muito, muito interessantes nesse filme. A própria ideia de viagem interestelar, que o filme ele tem esse nome porque ele se trata de uma viagem entre estrelas, interestelar. A Terra ela está acabando, a gente destruiu a Terra
e precisa encontrar refúgios lá fora. E aí, assim, por uma grande conveniência do roteiro, digamos assim, né, a fada da conveniência, descobrem que tem um buraco de minhoca ali próximo a Saturno. Se eu não me engano, é em Saturno, próximo a Saturno. E o buraco de minhoca é uma teoria também que ela não foi observada. A gente não sabe se isso existe de verdade. Mas teoricamente seria um ponto no espaço que conecta a outro ponto. Quase que um teletransporte. Então a gente entra ali e sai em um lugar muito distante. E aí esse lugar muito distante que sai quando entra nesse buraco de minhoca ali é um outro sistema solar, que na verdade não é solar, né? São planetas orbitando um buraco negro, justamente essa questão. E aí tem possíveis planetas ali que podem ser uma futura casa para a humanidade. Aí eles fazem essa pesquisa. E mexe com a gente o filme, né? O que você acha? Ele tem um sentimento também, né? Tem uma trilha sonora muito boa, tem Sim. aquela relação de pai e filha, né? Eu acho que ele tem essa questão humana que conecta mais a gente ainda à ciência que ele produz ou que ele mostra pra gente ali, né? Eu acho que foi assim muito pensado, porque para você aportar um tema científico para o público em geral, você tem que saber como que vai lidar com aquilo, né? Quais É, elementos utilizar e como conectar aquilo para explicar de forma tão didática em que a pessoa entende ao mesmo momento que está vendo e continua é. vendo o filme. E eu E acho continua vendo. que foi muito bom, assim, conectar a história do protagonista em relação a conceitos científicos. Uhum, Então, e além da trilha sonora, né, como você até citou no começo, que eu acho realmente o diretor ali, o Nolan, foi muito bem, porque se a gente for ver. Outro, como você falou, antes de Interestelar, os filmes de ficção científica representavam certas teorias, mas umas teorias, vamos dizer assim, não visualmente acertadas com as teorias. Eles apostavam mais da, da ficção, realmente. Então, eu acho que Interestelar é quase que se fosse um documentário de é, conceitos teóricos e da ciência em que você traz o entretenimento, né? Traz o isso. sentimento. Isso é legal. Eles bebem muito da teoria mesmo, né? Como você disse. E tem, claro, a parte imaginativa, mais fantasiosa, mas ela tem essas âncoras ali. Eu acho, inclusive, que em Interestelar, o conceito mais diferentão, digamos assim, são os robôs, os droids. São muito diferentes, né? O designer, o cara da equipe de design de produção que pensou naquilo ali, eu acho que foi um gênio porque eles são muito diferentes de qualquer coisa que a gente já tenha visto. Eu acho que os robôs mais diferentões que eu já vi foram em Star Wars, né? Os droids e eles sempre, cada nova obra de Star Wars, eles colocam um droidzinho diferente. Eu vi agora em Acolyte tem um bonequinho de bolso, né? Sim, Tem uma, não sei se você já viu. eu E vi. o TARS, né, que é aquele robozão bem quadrado, né, que ele tem uma aerodinâmica meio esquisita, que ele vai girando e tal. Eu achei aquilo também genial. Assim, um pouco diferente de Oppenheimer. Eu gostei muito de Oppenheimer, não tiro o mérito do filme, mas Oppenheimer tem algumas coisas que me incomodam um pouquinho, em termos de como a ciência é abordada. Que em Oppenheimer já tem, como é também um filme histórico, não é uma ficção projetada, né? Não é uma ficção, é quase que documental. Uhum, Ele acaba como é que eu vou dizer? Se considerando sério demais. Sabe quando o filme ele se considera muito sério, muito importante? E aí em Oppenheimer, quando ele precisa trabalhar conceitos científicos que já passaram e que são teoria, aí eu acho que eles são abordados de maneira muito autoexplicativa. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas no Oppenheimer tem alguns momentos do filme que eles precisam dar uma
pausa para explicar o que é aquela teoria científica, e eu acho que perde um pouco o ritmo do filme e fica simplista. Porque o cara ele pega a física quântica, que é uma coisa extremamente complexa, e joga ali num quadro umas fórmulas quaisquer ali de cálculo integral, derivada, tá, 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 isso aqui é isso aqui, isso aqui. Aí acabou. Aí eu acho que perde um pouco a graça nesse conceito científico. Eu acho que ele poderia. Não, ele não precisa explicar, porque é um filme, não é um documentário sobre ciência. Ele não precisaria explicar aquilo. Ele poderia, de alguma maneira, incorporar a narrativa dos personagens. Tem uma curiosidade sobre Oppenheimer, de um personagem que eu senti falta dele ali, mais presente no filme, que é um cara chamado Linus Pauling. É uma fofoca científica, tá, Amanda? Ele era amigo do Oppenheimer, eles trabalharam muito juntos numa área que chama espectroscopia, que eles analisavam espectros de luz e como são as moléculas a partir disso. E no começo eles trabalhavam muito bem juntos. Só que o Oppenheimer, a gente viu no filme, ele era um cara bem mulherengo, né? E aí ele, ele dá em cima da esposa desse colega, desse amigo, Linus Pauling. E aí, passados alguns anos, quando surge o Projeto Manhattan, o Oppenheimer vai convidar o Linus Pauling para participar, e aí ele recusa. Obviamente, eles não tiveram ali uma resolução tranquila dessa situação no passado, e inclusive ele se torna um cara anti-bomba atômica, tem fotos dele protestando, então tem essa fofoca aí que eu acho uma curiosidade legal da gente Legal, mencionar. legal mesmo. Bom, vamos falar de Chegada? Sim, eu amo esse filme. Chegada, cara, que Eu lindo, amo. né? Eu não esperava nada por ele. Sinceramente, eu vou falar a real que o trailer, eu não entendi nada no trailer do que seria o filme. É muito O que confuso. eu acho muito legal, porque quando você entrega as melhores, vamos dizer, coisas no trailer, como imagens, cenas, e explicar a história no trailer, é chato. Você vai ver o filme e você fala, poxa, o trailer é aquilo. É. Então, Aham. eu não esperava nada pelo filme, me pegou assim de surpresa e eu amei, amei, amei. Cara, eu vou te confessar um negócio, que eu não vi esse filme no cinema, Também justamente não. porque a divulgação dele passou batida, assim, para mim. Eu olhava uma imagem ou outra, as imagens são um pouco genéricas também, né? Tem ali a Amy Uhum. Adams, o rapaz, como é que chama? O Jeremy Renner, né? O Isso, Gavião, isso, isso, Gavião Arqueiro. E com aquelas roupas cinzas e tal. Eu ficava, pô, isso, tá bom, é só mais um filme de militares contra isso. alienígenas, né? Tinha essa. Exatamente. Eu nem imaginava que tinha algo sobre ciência. E é um dos filmes de ficção científica atuais, eu creio eu, que tem. É um dos que tem mais ciência ali, mesmo não sendo sobre tecnologia. Aí tá aí um filme interessante, porque ele não é sobre física e nem sobre química. Não é sobre ciências naturais, que a gente chama. É sobre linguística. E é uma ciência. E eu acho muito legal de isso ser levado para as telonas, para o entretenimento, para a galera entender que ciência não é produção de tecnologia. A ciência não necessariamente está relacionada com átomos, células, bomba atômica. Ciência é Sim, uma produção de pensamento, que pode ser em qualquer uma dessas áreas, inclusive na linguística, no estudo da língua, de como nós nos expressamos. E a chegada é sobre isso. Tem ETs, tem alienígenas. Na minha opinião, são os alienígenas mais sinistros que eu já vi. Eu queria muito ter visto aquilo ali no cinema. Me arrependo muito hoje em dia. Para mim tinha que ter uma reexibição só para eu ver os heptaploides, né, na telona, porque é um conceito bem esquisito. A nave em si, assim, o cara que pensou aquilo ali também, ele estava em órbita, literalmente. E que bom que ele estava em órbita, porque trouxe para a gente uma coisa muito diferente. De novo, é uma nave que não tem aerodinâmica nenhuma, ela não pousa, ela simplesmente surge. Uma concha, né? Acho que para quem nunca assistiu, galera, é uma concha assim que parece que é feita de concreto, ela não brilha, não tem aspecto metálico nenhum. Parece que é uma rocha mesmo, e fica planando extremamente parada. Aparecem 12, né, se eu não me engano, no planeta, em uhum. 12 regiões diferentes, e fica ali paradona até que a galera vá lá e tente entrar em contato. E aí montam uma equipe pequena de cientistas, um físico, que é o Jeremy Renner, e
A Amy Adams que faz a linguista, que é chamada. Pô, por que que chamaram uma linguista para entender os alienígenas? Claro, é meio óbvio, né? Tem que chamar uma linguista. A gente não vê isso nos filmes. Mas Isso, como que você vai se exatamente. conectar com eles sem entender a língua? Não é? Porque os filmes de ficção científica, aí vamos voltando ao passado, trazendo aí as principais obras do século passado, Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço, Star Wars e tal. Eles inventaram uma conveniência, até o próprio Doctor Who, que resolve qualquer problema, que é a nossa nave ela tem um tradutor universal. E Sim. quando tu coloca esse ponto aí no roteiro, você resume um monte de problemas que poderiam gerar obras incríveis e maravilhosas. Sim, exatamente. Aí, aí eu, aí eu pago pau para os Klingon. Eu falei mal de Jornada nas Estrelas agora, mas os Klingon, a ideia dos Klingon é uma ideia genial. Porque é a única raça que ninguém entende, que eles falam a própria língua. Aí Uhum. tem uma questão lá dos anos 60 de eles serem considerados seres exóticos e tal. Tem toda essa analogia. Eu te cortei, desculpa, mãe. Não, tudo bem. É que você falando me vem na cabeça várias séries e filmes que realmente a conveniência, né? Porque em questão de. Eu sempre me perguntei isso, assim, como é que se comunicaria com seres de outro planeta? Porque a gente não sabe como aquele planeta se desenvolveu. Nós falamos uma linguagem, só que cada povo sua linguagem, mas nós somos seres que falamos, escutamos e aprendemos ali desenhar, escrever e assim vai. Só que a gente Isso. não sabe como é que foi desenvolvido e como que é até a criação dos outros seres, possivelmente. Então, A por anatomia exemplo, deles, né? isso exatamente de como eles foram feitos e como foi a evolução deles. Então, assim, muitos, né? Eu tenho uma série muito legal que eu gosto, que é Invasão, da Apple TV, em que Tá na minha lista. eles, você já viu? Não, não, tá na minha lista. Cara, é muito bom. E assim, eu gosto. A segunda temporada, portanto, eu vou dar um spoiler aqui bem pequeno, mas não afeta em nada. Tá. Que é essa parte linguística, que é o som, né? Porque começaram a aportar muito assim. E se eles não entenderem um som, tipo oi, olá, né? É assim. Mas Se eles sim, não tiverem ouvidos, né? isso, mas se passar tipo uma sintonia como se fosse de rádio, né? Como Uhum. uma sintonia que transmite o espaço e devolve. Também tem o problema dos três corpos, em que eu vi, tudo bem que a Netflix adaptou, eu não vi a adaptação original, nem Também de os não. livros, porque eu não conhecia essa obra, mas falam que a Netflix adaptou muito, vamos dizer assim, sucinto, né? Só que ali também um problema dos três corpos, eles ficam estudando maneiras de como é, comunicar, tanto no começo, se comunicar com esse outros seres, mas também quando se comunicam, como impedir a invasão desses outros seres? Que eles já estão entre nós, não tem como. Uhum. Eles são mais evoluídos que nós, não sei o quê. Então a gente precisa evoluir também. Então a gente fica se perguntando assim: será que os outros seres pecariam que o Tolkien teriam? Eu acho Pois que, é, né? né? Igual a gente enviou também um disco, né, com algumas instruções, já tem um tempo isso, Isso. para ver se alguma espécie vai pegar, captar. Realmente, Uhum. isso é interessante. Igual a gente vê lá na chegada, a gente não sabe se aqueles seres nem escutam. Se no Exatamente. lugar onde eles vivem existe essa coisa da vibração das pregas vocais, empurrarem as moléculas de ar e fazer elas vibrarem até chegar nos ouvidos de alguém. Porque o nosso corpo ele é adaptado para o ambiente que a gente vive. E se a Isso. gente parar para perceber, até mesmo os seres que cresceram no mesmo ambiente, vão pegar a Terra com todas as suas espécies, nós temos espécies extremamente diferentes que não se comunicam com a gente. A gente consegue minimamente se comunicar com um cachorro, com um gato, com sons, sim, não e tal.
mas uma serpente, um morcego, uma Isso, beluga, né, que tem um sonar, se comunicam de maneiras exatamente. completamente isso no próprio planeta. Que dirá um planeta diferente, uma região diferente com evoluções diferentes. É legal, né, perceber isso. Eu acho assim muito legal como que estão portando mais essa temática em relação de que a anatomia não é necessariamente o corpo com quatro membros ali, uma Ah, sim, cabeça, sim. dois olhos. A gente Isso, teve isso. a representatividade o quê? Tipo um humanoide, né? É, É. com dois olhões assim e tal. E não necessariamente é aquilo. E também não É, necessariamente eles podem ser mais evoluídos que nós. Podem estar exatamente. começando a evolução deles agora É. em algum planeta. Como é em Avatar, né? Em Avatar, Uhum. nós somos os predadores, a humanidade é a espécie predadora. Isso que você está falando é legal, que realmente agora com tecnologia para isso também, a gente tem uma liberdade visual maior. Sim, Então, antigamente, realmente os aliens eles eram seres só com uma cor diferente, né? Ah, ele é azul. O Spock, por exemplo, né, que só tinha uma orelha pontuda isso. e uma sobrancelha puxada. Nada de muito diferente. E hoje a gente vê, eu não sei se você assistiu, mas o Nope, Não, Não Olhe, né, do Jordan Peele. Assisti, amei. Maravilhoso. Assim, já dando um pequeno spoiler também, né? A própria nave é um organismo. Isso, Aquilo ali é sensacional também. E é um organismo diferente de tudo que a gente já viu. isso, A parece um gente não sabe balão. se aquilo tem olho, se é, e ela se abre, né? E assim, eu gostaria também que você, o que que você mais assim te inspira a comentar, porque eu até vi, eu amei também alguns reels que você fez no seu Instagram, por exemplo, o X-Men, do, do mutante brasileiro, né? Que tem É o o Mancha Solar. valor. Isso. E eu falei assim, nossa, legal, uma curiosidade bem legal aqui. E assim, como é que você pensou nessa ideia de eu vou aportar ciência com o cinema? Esquisito, né? E, assim, eu acho que teus alunos devem gostar que só, né? É, assim, é realmente uma coisa que vem desde criança. X-Men, eu leio X-Men desde 2004, se eu não me engano. O primeiro quadrinho é por aí, 2004. E assistia os desenhos, né? O primeiro que eu assisti foi o X-Men Evolution no SBT, eu acho que muita gente pegou essa fase. E X-Men tem uma pegada ali um pouco científica, tem muitos cientistas na equipe, né? Então, nos quadrinhos, a fase dos quadrinhos dos X-Men que eu peguei foi a fase do roteirista chamado Grant Morrison. Tem uma galera que deve Eu conhecer. gosto, eu gosto, Gosta dele? Tu gosta? gosto. É uma fase que muita gente não gostou, mas eu gostei muito, principalmente porque foi a minha primeira. Eu comecei a ler os quadrinhos ali, e aí eu peguei aquilo ali e tinha ficção científica pra caramba. Teve aquela parte do Imperial, né, que vinham os Shi'ar, teve a Cassandra Nova, que apareceu agora em Deadpool e Wolverine, teve uma pegada bem científica e foi me estimulando a gostar de ciência. Aí eu fui seguindo para essa área um pouco por conta dos filmes que eu assistia. Eu sempre assisti muito com meu pai filmes sobre alienígenas também. Eu lembro de quando criança assistir Sinais e Cara, aquilo me dá arrepios até eu hoje. lembro também de ter sinais. Eu Eu tenho essa lembro memória assim. isso. Você pensa que a maestria da direção de ter uma única cena que aparece um alien de Uhum, verdade, assim, de corpo inteiro, ele ainda tá borrado. O filme te coloca numa tensão, não aparece uma nave. É um filme sobre invasão alienígena que não aparece uma nave. É exatamente. lindo como as pessoas conseguem criar essas histórias. E aí, esses Bem, personagens foram desenvolvendo o meu interesse pela ciência. Então, quando eu lia os quadrinhos, assistia os desenhos, eu já fico tentando justificar ou explicar como que aquilo acontece ou como que aquilo poderia acontecer. E aí eu percebo que isso ajuda muito a gente a ensinar também. Quando eu terminei a minha faculdade de licenciatura em Química, o meu TCC ele foi sobre como trabalhar o conceito de polímeros, que são plásticos, bem dizer, nas histórias do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele produz a própria teia. uhum, E aí a grande discussão ali do meu trabalho era como que a gente pode pegar essa historinha e trazer para dentro da sala de aula para
conectar o conteúdo, a disciplina, ao que os alunos gostam, ao que eles estão a fim de assistir, de acompanhar. E aí eu me formei, terminei a faculdade em 2019, estava um boom lá do Tom Holland, né? Tava uma febre, então eu peguei aí a onda desse negócio. Aí quando eu, no início do ano, resolvi voltar para a internet, que já é, se eu não me engano, minha segunda tentativa, eu vim com essa abordagem de trazer esses olhares mais científicos, essas percepções científicas dentro de obras que até não necessariamente sejam sobre ficção científica. Pode ser uma fantasia, pode ser uma história de heróis, pode ser The Bear, como eu fiz também essa semana, Casa do Dragão. Então, a ciência é uma maneira de pensar. Isso Sim. significa que a gente pode conceituar, trazer observações sobre qualquer obra que a gente assiste, que a gente acompanha. Isso é legal que traz uma reflexão sobre aquilo ali que a gente está assistindo também. É, E é é uma um maneira ponto de de conectar. partida, né? É um ponto É de um ponto de partida partida. que a gente tem igual para criar imagens, tudo, a gente tem um ponto de partida. Bom, É. nosso bate-papo vai ficar por aqui, que já encerramos nosso tempo. Poxa, Mas amigo. fica aqui o convite de você retornar, tá bom? Porque foi muito legal. Ah, foi muito bom Pessoal, conversar contigo. sigam a Salata Atômica, é muito legal os reels que ele faz, tá? E, assim, boa sorte aí. Tomara que essa sua segunda Obrigado, mano. tentativa siga em diante.